Iniciamos o programa continuando falando de saúde, mas vamos conversar com a doutora Maria Gorete de Araújo Marques, ela que é médica hematologista. Doutora Maria, boa tarde, bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Oi, Guto, boa tarde. É um prazer estar conversando com vocês e com o seu público. Estou à disposição. Muito bem. Primeiro, doutora, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente aqui, né? Médica hematologista. Descobriu essa especialidade na faculdade ou sempre pensou em ir para esse lado? E explica um pouquinho pro pessoal também, né? O que uma médica hematologista faz? Pois é, né? A medicina sempre foi um sonho. E a hematologia, ela entrou na minha vida na residência médica. Nós fazemos a faculdade e depois a especialização, que em medicina chama-se residência médica, e eu queria ser cardiologista pediátrica. Foi assim que eu entrei na USP, para ser cardiologista. Só que o primeiro serviço que eu passei, porque a gente passa na clínica médica, em todas as especialidades, no primeiro ano, foi, e desde então vou completar 31 anos que sou médica e que sou hematologista, 29 anos. Muito bem. E hematologista, né? Traz pra gente um pouquinho, né, dessa vivência, dessa especialidade, né? Quais são os principais desafios de uma médica hematologista? A hematologia é a parte da medicina que trata das doenças do sangue, né? As anemias, as leucopenias, os cânceres, né? As leucemias, os linfomas, mas também tem uma parte do tratamento com transfusões de sangue, que chama-se hemoterapia. Então, a hematologia é o especialista médico que trata tanto das doenças, quanto também da orientação e da indicação das transfusões de sangue. Muito bem, então, conversando aqui com a doutora Maria Gorete, ela que é médica hematologista, mas para falar principalmente para a gente aqui a respeito da doação de sangue e da importância de tudo isso, né? Doutora Maria, conta pra gente um pouquinho o quanto se ter uma bolsa de sangue compatível ali é determinante para a recuperação de algumas doenças, de alguns casos de pacientes que acabam chegando nos hospitais. O sangue é um sistema, né, complexo e que muitas doenças você precisa repor esse sistema, deixá-lo novamente nos níveis de equilíbrio. Não precisa nem estar normal, mas precisa estar equilibrado. E o sangue ainda não é uma estrutura que a gente possa fazer em laboratório. Então, eu preciso que o doador doe o seu sangue para ajudar muitas doenças, para ajudar pacientes acidentados que sofrem sangramentos e pacientes transplantados em quimioterapia, que devido ao tratamento você diminui as células do sangue e eu só tenho uma maneira de repô-las, é fazer a transfusão de sangue. Por isso, sempre abastecidos, porque nós temos vários e vários pacientes que necessitam. Para você ter uma ideia, a nossa região aqui é formada de várias cidades e todas elas têm, pelo menos, né, um hospital, e esse hospital, em algum momento, vai precisar do tratamento hemoterápico, ou seja, de precisar transfundir um paciente. Muito bem. E para quem está acompanhando com a gente aqui, quais são os requisitos básicos para uma doação, né? Qualquer pessoa pode doar sangue? Eu costumo dizer que o doador de sangue é aquela pessoa do bem, saudável, que gosta de ajudar o outro. Ela tem que ter pelo menos 16 anos e entre os 16 e os 18 tem que ser autorizado pelo responsável legal, tá? E a partir dos 18, até completar 70 anos, ela pode ajudar o próximo doando sangue. Um ato de amor, remuneração, como assim tem que ser, né? Ou seja, ajudar por ajudar, salvar vidas. Muito bem, não é muito importante, é um ato de amor mesmo e que é determinante, né, para a recuperação de muitas pessoas, né? Citou aqui pra gente, né? É mais em cima da idade e tudo, né? Não se tem algo muito aberto. No entanto, né? É preciso que a pessoa faça algum exame antes, ela precisa saber o tipo sanguíneo dela, tudo. Como que funciona isso?
Guto, excelente a pergunta, viu? Tá? Porque às vezes a gente pensa que precisa já ter alguma coisa feita para ser doador de sangue. Como eu falei, o doador de sangue entre 16 e 70 anos precisa ser uma pessoa saudável e que ela não pratique nenhum ato que possa pôr em risco a sua saúde. Exemplo, compartilhamento de agulhas. Por quê? Porque isso aí você pode se contaminar das hepatites, algumas doenças virais infecciosas e aí transmitir sem querer ao uma pessoa saudável e que quer ajudar. Precisa saber o tipo sanguíneo? Não. Todo tipo sanguíneo é importante, né? Alguns são mais prevalentes, né? Na população brasileira, o O positivo e o A positivo são os tipos que mais tem na população, ou seja, é o que se mais consome, mas tem os sangues raros, como, por exemplo, o O negativo, que a gente está sempre fazendo campanha, porque essa pessoa recebe só de O negativo. Como é uma população pequena em relação ao grupo de doadores de sangue, né, você precisa estar sempre estimulando e pedindo. Então, quer ser doador de sangue? Tem entre 16 e 70 anos, está em boas condições de saúde, entre em contato conosco. É lógico que tem algumas doenças que a portaria evita, nega que a pessoa seja doador, tá? Mas isso é explicado, e se entrarem nos sites, isso aí está sempre... Muito bem. E até trazendo aqui uma pergunta, assim, uma curiosidade, né? Porque eu passei, como eu estava falando no começo do programa, não sei se a senhora chegou a escutar, né? Eu passei pelo quadro de dengue, depois fiz aquele exame, o hemograma, né? E eu estava com as plaquetas muito baixas, né? E nesse caso foi até orientado, depois eu tive, o siso acabou atrapalhando justamente nessa época, né? E a dentista falou, não, com esse número de plaquetas aqui, você não pode fazer a operação, tudo. Acho que acredito que também não poderia doar, né? Caso eu tivesse um número meio baixo. Existe às vezes essa preocupação também, às vezes pessoas que passaram por alguma doença, ou por algum tratamento também, esperar um certo tempo. Eu vou segurar esse gancho seu aí, porque eu, como médico, não posso deixar de falar, né? Sim, sim. Quer dizer, ano passado, nós ficamos em casa por causa da Covid-19 e parece que nós cuidamos muito melhor das nossas casas do que esse ano, né? Você falou aí 1000% a mais de casos de dengue, né? Isso. Há muitas doenças acontecendo, sempre alerta. E é muito triste saber que no meio de uma pandemia eu não precisaria ter outra doença grave atrelada a isso, né? O que está acontecendo na cidade vizinha é muito sério, né? Mas você teve uma doença viral, a dengue é uma doença viral, como a Covid é uma doença viral, um resfriado, sempre se pede que aguarde pelo menos 30 dias da cura dessa doença, que você esteja bem, para que você volte a ser doador de sangue ou pretenda iniciar a doação de sangue, tá? Então, isso é importante. Você que teve uma queda na plaqueta, isso é uma complicação frequente, infelizmente, né? Você deve ter tido uma queda discreta, você provavelmente agora já recuperou, porque é uma coisa temporária, né? A dengue é uma doença na maioria das vezes autolimitada, se você tiver os cuidados de repouso, hidratação e medicações sintomáticas, você se recupera. Mais grave, muitas vezes precisa transfundir, inclusive transfundir plaquetas. No seu caso, a queda foi discreta, você se recuperou, como a gente espera que uma pessoa saudável como você evolua. Muito bem, não, recuperei, depois já fiz outro hemograma também, já estava dentro dos níveis ali, tudo. E temos alguns recados de participações aqui do pessoal através do nosso Facebook aqui, dando seu boa tarde. O Moacir Antônio manda boa tarde, o Fábio Madeira também manda boa tarde, ótima sexta-feira a todos. A Dona Maria Risete, ela coloca aqui boa tarde, Guto, a você e a todos os seus convidados, muito obrigado, Dona Maria. Também a Madalena Bassi, ela manda aqui, boa tarde, Guto, boa tarde para a doutora Goretti, uma ótima profissional. Ela manda um recado para você, doutora. E também, então, trazendo aqui todas essas informações e continuamos com a nossa entrevista aqui, agora a respeito, né, continuando falando a respeito da doação de sangue. Doutora, conta pra gente um pouquinho como que acontece, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia, vamos dizer assim, um pouco diferente de tudo isso, né? Mas como que é a rotina ali? Ela chega, em quanto tempo mais ou menos ocorre essa doação? Quanto do dia dela ela tem que separar para isso? Como que é? Perfeito.
A doação de sangue é um ato simples, né? Você tem que comparecer à unidade coletora, aqui na nossa região é a Colsan, em Sorocaba, portado em um documento oficial com foto, pode ser um documento digital, ele vai fazer um cadastro, isso é fundamental, depois vai passar para uma entrevista com um profissional de nível superior, para ver se ele tem condições clínicas de ser doador e se não tem nenhum impedimento. A doação propriamente dita, de 5 a 8 minutos, em que você tira em torno de 450 ml do sangue do doador, com umas pequenas variações pelo peso. Esse sangue depois é mandado aos laboratórios para processamento, separação e você tem o produto final, né? O doador, geralmente, depois da doação, ele permanece no banco de sangue, ainda em observação, ali sentadinho, uns 10 minutos para ver se está tudo bem, sai, vai tomar um lanche e vai para casa. Indolor, eu brinco, né? Eu nunca vi lá no banco de sangue ninguém gritando, ninguém chorando, porque a agulha doeu, né? Tá certo? É uma picada indolor, né? Porque são agulhas extremamente afiadas, tá? É feito para doação de sangue, para ser o mais confortável possível, tá? Essa é a chamada doação do sangue total, ou sangue randômico, é o que a gente faz, né? Uhum. Existem as doações, já tem conhecimento, e nós fazemos lá na Colsan, que é a doação por aféres, em que o doador doa só um produto. Por exemplo, se o paciente precisa de plaqueta, porque ele tem uma leucemia, está fazendo quimioterapia ou fez um transplante, ele recebe só plaquetas, então tem os doadores de plaqueta. Mas no sangue randomizado, que a gente diz, né, que a doação foi feita, você tira 4 componentes. O concentrado de hemácia, que ele é usado para repor o sangue, né, a parte vermelha do sangue, principalmente nas anemias, nos sangramentos. A plaqueta, muito utilizada em pacientes em quimioterapias, pacientes com infecção, como a dengue hemorrágica e com a Covid na forma grave, pacientes em sepse, muito sendo utilizado. O plasma fresco congelado, que agora voltou a se falar bastante do plasma convalescente em pacientes com Covid, que tem Sim. o anticorpo, tem os fatores da coagulação, então usado em pacientes com distúrbio de coagulação. E o quarto componente, o crio precipitado. Então, de uma doação de um paciente, né, uma doação randômica, só de dividir este produto, eu já posso ajudar, no mínimo, 4 pessoas, né? E se essa pessoa for criança, as crianças usam uma quantidade menor, né, de volume desses componentes. Então, aí se multiplica. Eu posso ajudar 8, 12 crianças com uma doação só. Muito bem. Doutora, fala um pouquinho a respeito dessa situação que nos pegou, né, nesse último ano, mais de um ano já, que foi a questão do Covid, né? O quanto isso afetou tanto as doações e como que funciona, né? Os protocolos foram, hoje é possível ainda chegar lá sem marcar e fazer essa doação com toda a segurança, como que é? Guto, eu acho que você percebeu a tecnologia à mão, mas o ser humano, ele demora, às vezes tem medo de usar. A pandemia é péssima, mas nisso ela ajudou, acelerou o uso de tudo que é tecnológico, né? Então, hoje em dia, você consegue, através do aplicativo de doação de sangue, agendar a sua doação, porque isso aí é mais seguro, né? Uhum. O banco de sangue também tem seus protocolos de segurança. Nós fazíamos muitas e continuamos fazendo as campanhas, solicitando a doação, e as cidades da região, eu tenho que aqui agradecer todas as cidades que vêm, nos ajudam, vão em caravanas. Só que agora a gente pede que essas caravanas sejam pequenas, porque a gente não pode aglomerar. A gente não pode manter uma proximidade física, né? A gente tem que manter esse distanciamento, que eu prefiro chamar de distanciamento físico e não de social, porque social parece que eu estou sozinha, né? É físico, eu tenho que manter uma certa distância. Preparar. Também peço a compreensão, porque devido a esses protocolos de segurança, a coisa acontece
num ritmo um pouco menos acelerado, como era há 2 anos atrás. Por quê? Porque você precisa manter o distanciamento, você não pode deixar número a mais de pessoas em cada setor da unidade coletora, com esse número a mais do que é o seguro para manter esse distanciamento. Então, é muito importante que as pessoas nos procurem, doem sangue, mas também peguem mão do aplicativo, né, que a Colsan também tem seu aplicativo aí que você baixa no seu celular ou smartphone, e é super bonito, Colsan, doe vida, doe sangue, né? Ou você também pode ir espontaneamente, porque a maioria das nossas doações são de doadores espontâneos que tocam o coração e vão lá nos ajudar. Muito, muito bem. E também, doutora, de quanto em quanto tempo, né? Acho que a pessoa, às vezes, quando faz a doação, ela acaba, de certa forma, tomando gosto. Ela entende como que é o processo, vê qual que é a situação, entende também que é um ato de amor, ela gostaria de voltar. De quanto em quanto tempo ela pode voltar? A doação de sangue, ela tem que ser segura para o doador. Em momento nenhum nós vamos permitir que esse doador sofra algum dano porque está doando sangue. Por isso que a entrevista é tão importante. Às vezes aquele doador de repetição, ele chega para mim e diz: doutora Gorete, a senhora vai me perguntar novamente as 57 questões. Eu digo: vou, porque eu quero que você doe sorrindo, volte sorrindo e lembre de mim com carinho, né? Então, assim, para que a gente mantenha o sangue ele é renovado, né? Então, toda vez que eu dou sangue, eu tiro uma quantidade desse paciente, inclusive de um mineral fundamental para a nossa vida, que é o ferro. Então, mulheres podem doar com intervalo mínimo de 90 dias, mas não meses. Homens que têm uma quantidade de sangue maior, o metabolismo é um pouquinho mais acelerado na produção do sangue, eles podem doar com intervalo mínimo de 60 dias, mas no máximo 4 doações em 12 meses. Se doar 4 vezes os homens e 3 vezes as mulheres, elas podem doar todo ano, sempre, durante toda a vida que é permitida a doação, sem causar nenhum dano para a sua saúde. Já estamos partindo aqui para o final, né? Mas se você puder trazer para a gente aqui, principalmente alguns mitos, né, que as pessoas têm, às vezes são perguntas que fazem muito, que às vezes impedem as pessoas de chegar lá para fazer essa doação, né? Existe algum principal que você gostaria de trazer aqui para a gente, até para o pessoal poder tirar um pouco disso da cabeça? Primeiro, o medo, né? Não precisa ter medo. A doação, o ambiente é um ambiente maravilhoso, principalmente aos sábados, em que você vê pessoas alegres, que vêm doar porque querem ajudar. Então, não dói, não causa nenhum dano à sua saúde, desde que você tenha passado por toda a triagem, como é uma triagem rigorosa, é feito o exame para saber se você não está anêmico, tudo é feito para proteger o doador, tá? Você pode doar várias vezes, depois parar e ficar meses, anos sem doar. Isso não tem problema nenhum, não tem impacto nenhum na sua vida. Como você pode doar durante 30 anos e quando o Ministério da Saúde disser que não pode mais, que ele fixou 70 anos, eu particularmente acho que enquanto a pessoa for saudável, ela deveria doar até quando quisesse e que a saúde permitisse, mas ela pode parar, tá? Então, não engrossa, não afina o sangue, tá? Você pode doar quantas vezes você quiser, desde que naquele ano você siga o que é, tá? E está sempre ajudando, né? É super importante, porque a gente não tem substituto ainda não conseguiram fazer um sangue em laboratório. Então, a gente precisa de você para nos ajudar. Muito bem, e trazendo aqui o recado do Coronel Calil Badinha, ele manda pra gente aqui: doutora Gorete, médica top, forte abraço, meu amigo Guto, forte abraço, muito obrigado pela participação aqui com a gente, Coronel. E doutora Gorete, Maria Gorete, muito obrigado pela participação aqui no programa de hoje, trazendo todas essas informações aqui a respeito desse ato que doa, que ajuda a salvar muitas vidas, né, que é a doação de sangue. Se tiver mais alguma informação eu gostaria de trazer pra gente aqui, fica aberta a câmera no telescópio, mas muito obrigado aqui por participar do nosso programa.
Guto, foi um prazer, sempre que precisar eu estou à disposição. E assim, eu gostaria de parabenizar você e a sua equipe, porque assim, a gente desfocar um pouco do Covid. O Covid é importante, mas a saúde continua, tem outros problemas, e a gente a nossa população do que é importante. A doação de sangue é um ato lindo e fundamental e que salva vidas. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. Conversou com a gente aqui então a doutora Maria Goretti de Araújo Marques, ela que é médica hematologista e falou desse ato tão importante que é a doação de sangue.